O efeito que a gente vai conhecer nessa aula aqui é o efeito de desfoque. No caso, a categoria de efeitos de desfoque, que tem dois específicos que são os que eu mais recomendo que você use, que é o Gaussian Blur, ou desfoque gaussiano, e o Camera Blur, ou desfoque de câmera, tá? Basicamente, esses efeitos estão aqui na categoria de Blur, né? A gente tem vários outros aqui que você pode usar, Channel Blur, Compound Blur, e basicamente todos eles servem para o mesmo propósito, criar embaçamento, desfoque, beleza? Então, para a gente criar pra gente dar uma utilidade prática, dentre tantas utilidades práticas que a gente pode ter para o desfoque, a gente vai usar esse pequeno clipezinho aqui dessa cidade, como vocês estão vendo. Vou criar uma nova sequência com ela aqui. Vou dar o nome aqui de Tilt Shift. Porque é esse o efeito que a gente vai criar, o chamado Tilt Shifting, tá? Basicamente, explicar para você o que é o Tilt Shifting, vou até abrir um exemplo aqui para ficar mais fácil. Mas o Tilt Shift, ele é um efeito gerado a partir de um tipo específico de lente ou de filtro de lente, beleza? E ele faz com que as coisas pareçam miniatura. Olha que bacana, vou mostrar para você aqui, ó. Olha isso daqui. É a cidade de Nova York, real, só que parece miniatura. Olha lá, eu gosto muito desse efeito, fica muito bacana. Olha que da hora. Realmente parece que as coisas são de brinquedo, são de miniatura e tal. E é possível criar isso com vídeo, beleza? E eu vou te mostrar como você vai fazer agora usando esses efeitos do Gaussian Blur, beleza? Do Gaussian Blur não, né? Outros efeitos além do Gaussian Blur. Então vamos lá, temos aqui o nosso videozinho da cidade, bem legal. É um pequeno time-lapse, né? Provavelmente feito com um drone. E a gente vai aplicar aqui, primeiro para vocês verem a diferença, vamos colocar aqui o Gaussian Blur, tá? O Gaussian Blur é um efeito que gera embaçamento a partir da disposição aleatória dos pixels que você tem aqui na sua cena. Por que é importante você saber disso? Na verdade não é importante, tá? Mas só uma informação aí para você se ligar. E aqui a gente controla o quanto de embaçamento que a gente pode ter na nossa cena. Quanto maior esse valor, você vai ver que a cena vai ficando cada vez mais difícil de ser percebida aqui, né? A gente vai perdendo a identidade das coisas, né? Ó, se você tem miopia, que nem eu, só você tirar os óculos, você vai saber do que eu tô falando, né? Mas é basicamente isso aqui. E aí vocês podem perceber uma coisa bem importante, que aqui em volta as bordas da cena estão ficando escuras. Por quê? Porque o Premiere ele pega esses pixels que estão na borda e vai jogando eles para dentro da cena, digamos assim, para criar esse embaçamento. Então, para a gente fazer com que isso não aconteça, a gente marca aqui, ó, Repeat Edge Pixels. Olha lá a diferença. Não ficou mais escuro, ó. Agora ele repetiu aqui os pixels da borda e a gente consegue manter esse desfoque, esse embaçamento aqui de uma forma bem legal. Inclusive a gente consegue trocar aqui as dimensões do embaçamento. Se a gente quiser só um desfoque horizontal, ó, parece que a gente tirou uma foto com a câmera se mexendo assim, né? Sabe quando você tira foto com o celular e aí as coisas parecem que estão se mexendo? Então, é o desfoque na horizontal. Ou então, se você mexer a câmera, o celular para cima e para baixo, a gente tem o desfoque vertical, que é esse daqui, que fica perfeitinho a visualização da origem e da saída desse desfoque, né? Então, para a gente ter tudo bem desfocado, a gente mantém aqui horizontal e vertical. E aí, para a gente criar o efeito do Tilt Shifting, a gente vai desenhar uma máscara a partir aqui do nosso Gaussian Blur. Você pode clicar aqui, ó, em Create 4-Point Polygon Mask para desenhar uma máscara quadrada. Você vai pegar esses dois pontos da esquerda aqui, ó, primeiro ponto, segura Shift, pega o segundo ponto e joga esses caras para cá, ó. Pode segurar a tecla Shift para eles virem bem retinhos. Depois você faz a mesma coisa aqui e você pode puxar esse cara para cá, beleza? E aí eu vou até selecionar esses dois e levantar eles um pouquinho. O grande segredo do Tilt Shift é você ter um objeto principal na sua cena. Na nossa cena, o objeto principal vai ser essa construção maluca aqui, né? Que lembra aquela... Eu não sei se é exatamente, talvez até seja um ângulo diferente, mas lembra muito aquele prédio lá de Sydney, né? Talvez seja, não tenho muitos conhecimentos arquitetônicos, mas a gente vai usar isso daqui como parte principal da nossa cena, beleza? Então,
Voltando aqui, ativei o Gaussian Blur novamente, a gente vai inverter essa máscara, o nosso efeito começa a tomar forma, e aí a gente pode aplicar um pouquinho aqui também, ó, desse feather, para a gente suavizar essa máscara. E aí, é claro, mantenha esse Gaussian Blur um pouquinho mais suave, tá? Aqui tá muito forte, tente ser um negócio parecido aqui com um desfoque de uma câmera. Você pode desenhar essa máscara um pouquinho melhor, se você quiser adicionar pontos, ó, para a gente desfocar essa parte que está aqui mais atrás da cena. Vamos separar aqui esse desenho. E aí, olha lá. A gente tem meio que uma cidade em miniatura, né? Só que aí, olha só, a câmera vai se mexendo e a gente tem que acompanhar a máscara com isso também, né? Então vamos fazer esse desenho aqui com o Mask Path. Você pode fazer até o tracking da máscara, se você quiser. Mas eu simplesmente vou ir puxando aqui esse Mask Path, tá? Para ir acompanhando o posicionamento aqui da nossa seleção. Beleza? E aí, olha só que show. Olha lá que massa. Parece super que a gente tem aqui uma imagem em miniatura. Aí, para você deixar mais parecido, menos parecido, você vai controlando a intensidade do desfoque. Beleza? Eu acho que desfoques mais suaves dão ainda mais a cara de que é uma coisa em miniatura, tá? Mas esse daqui é o Gaussian Blur, ele é um desfoque que você vai usar para tudo praticamente. Sempre que você pensar em desfoque, use o Gaussian Blur. Mas tem um desfoque melhor que o Gaussian Blur, um pouquinho mais pesado, só que é um desfoque que eu particularmente gosto mais, que é o desfoque de câmera, o Camera Blur. Vou até desativar o Gaussian Blur aqui momentaneamente, para a gente aplicar aqui, ó, o Camera Blur. Vamos jogar o Camera Blur aqui. Olha lá. Esse desfoque, particularmente, me lembra muito mais o desfoque de câmera real do que o Gaussian Blur. Só que o Camera Blur tem muito menos controles do que o Gaussian Blur, né? Aqui no Gaussian Blur a gente conseguia controlar se era desfoque vertical, horizontal e tal. Aqui no Camera Blur a gente só controla o percentual, se a gente quer mais desfocado ou menos desfocado. Mas ó, eu particularmente acho ele bem mais parecido com um desfoque de câmera de verdade. Olha que bacana. A gente pode até copiar essa máscarazinha que a gente fez aqui pro Gaussian Blur e colocar aqui no Camera Blur. E olha que resultado massa. Olha só. Já tá até com a animação feita, só que ó, até meu Premiere tá travando aqui, porque como eu falei, é um efeito um pouco mais pesado. Eu gosto mais do realismo dele, só que é um efeitinho um pouquinho mais pesado. Beleza? Mas para você ver a diferença, ó, aqui com o Camera Blur, certo? Aqui sem nada e aqui com o Gaussian Blur. Eu gosto mais do Camera Blur, acho que faz mais sentido para imagens reais, assim, para footage de câmera, né? Agora, se você for desfocar um logotipo, desfocar um rosto, que você pode usar isso daqui para censurar um rosto, a placa de um carro, um logo de alguém, enfim, aí você pode usar o Gaussian Blur, que é, cara, o as, assim, da sua manga que você pode usar no que você precisar para desfocar, beleza? Então, use esses dois aí, Gaussian Blur, Camera Blur. E para você conhecer os outros usos dos outros efeitos, olha que legal. A gente tem também um que eu uso bastante, que é o Directional Blur, tá? O Directional Blur é o blur direcional que a gente tem. A gente consegue definir aqui, ó, qual que é a intensidade desse desfoque e qual que é a direção desse desfoque. Ó. Você pode colocar desfoque na diagonal, pode colocar em qualquer posição que você preferir. Isso é bem útil caso você esteja fazendo principalmente alguma transição de movimento de câmera e você tem que fazer o movimento, o desfoque seguir o movimento de câmera. Vocês vão ver que isso aqui tem um uso bem legal lá nas transições, tá? Mas só para você conhecer mais essa possibilidade, beleza? O que eu queria mostrar para você mesmo é esse recurso do Tilt Shifting utilizando o Camera Blur, tá certo? Então, mais dois efeitos aí para sua coletânea de efeitos do Adobe Premiere. Vamos para o próximo.